Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o Heitor Bertolucci, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, pessoal, a gente vai falar das principais ferramentas que eu utilizo no Profit Pro e que eu recomendo você estar utilizando agora em 2022. Então vamos embora, que tem um monte de coisa pra gente ver. Já deixa o like, comenta também caso você tenha alguma dúvida, que eu vou fazer o máximo pra te ajudar. Vem comigo. Bom, vamos lá então, meus queridos. Só quero lembrar para vocês que, claro, layout é você que escolhe. Eu tô mostrando para vocês aqui as ferramentas, tá bom? Então eu vou mostrar algumas ferramentas dentro do Profit que eu trabalho e que eu recomendo para você estar trabalhando aí em 2022. Então a disposição das ferramentas é você que vai escolher, tá bom? Lembrando que eu tenho 3 monitores, então eu vou mostrar um por um aqui. Esse aqui é o primeiro, depois eu tenho um gráfico, né, que é claro, a gente é grafista, e aí eu tenho outras informações também em outros. Conforme eu disse, meus caros, cada um tem o seu monitor, cada um tem, né, a disponibilidade de ter o seu monitor e cada um tem o jeito de montar o layout. Fechou? Então vamos lá, vamos começar, tá bom? E a gente tem o primeiro monitor aqui. O que a gente já tem aqui, meus queridos? O primeiro monitor, né, a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a grade de cotações, tá bom? Eu venho aqui em ferramentas, grade de cotações, tá? O que eu consigo ver com a grade de cotações? Com a grade de cotações, eu consigo montar carteiras virtuais para eu acompanhar as movimentações do mercado, tá bom? Para a gente acompanhar as movimentações do mercado. Então, por exemplo, aqui eu montei, né, a minha carteira que eu tenho, tá bom? Eu até vou abrir aqui para vocês para vocês terem ideia do que a gente tem acesso a essas informações. Então aqui, meus queridos, eu consigo colocar ações e teoricamente tirar ações, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu não quero mais essa ação aqui, então eu vou excluir o ativo, mas eu quero colocar ele de novo, eu clico em cima e coloco aqui, ó, Pets. Tá bom? Ela vai lá. Então aqui em grade de cotações eu consigo montar várias carteiras por setores, carteiras de FIIs, por exemplo, ó, que eu estou acompanhando, carteiras de BDRs que eu gosto de acompanhar também. Essa aqui é uma grade de cotação com uma outra carteira que eu estou montando aqui, né, para um aluno. A carteira do Ibov, então eu consigo pegar a carteira do Ibov também, tá bom? A carteira agro que eu estou montando. Então você consegue montar várias carteiras por setores diferentes que você pode querer, né, analisar, tá bom? E aqui ele também já vem com uma aba, ó, de setores que você pode excluir e colocar ativos, tá bom? Aqui em setores que você pode excluir e colocar, né, esses ativos teoricamente por setores. Então, por exemplo, né, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: aqui em bebida você tem só Ambev, mas você pode colocar outra coisa. Em construção civil eu coloquei só essas 3, mas eu posso colocar mais. Então você pode ir mexendo com isso, tá bom? Pontos importantes, meus caros, vocês podem, né, teoricamente mexer na configuração, né, dessa grade de cotações. Então eu posso tirar várias coisas, ó. Que legal, ó, eu vou tirando, ó. Se eu coloco OK, ele simplifica, tá vendo que mudou aqui em cima? Tá bom? Então aqui você escolhe o que você quer analisar, o que você quer acompanhar, tá bom? Eu vou voltar aqui, claro, né? Até porque eu acompanho bastante coisa dali, tá bom? Ah lá, ó, ele já voltou com outras, ele já voltou, opa, acho que faltou um OK aqui. Ele já voltou. Perfeito, então ele já voltou com as informações, tá bom? E dentro aqui a gente tem várias informações, ó. Eu gosto muito, eu vou até arrumar aqui de novo. Eu gosto muito, vou apagar essas aqui, ó. Eu gosto muito de acompanhar, ó, o que está acontecendo com a ação na semana, no mês, no ano, tá bom? O nome do ativo, claro, isso aqui, ó, por exemplo, ó, dá para você remover essa coluna aqui também assim, né, para você não ter que entrar ali, acho que fica mais fácil para você, tá bom? Então, é uma maneira legal de você acompanhar as ações, porque isso te facilita, tá bom? Além de ter aqui em cima passando, que você também consegue modificar, né, é só você clicar aqui em cima, adicionar um ativo, você escolhe o ativo, né, assim como excluir, mas eu acho que grade de cotações é a melhor maneira de você bater o olho ali e já acompanhar essa ação, tá bom? E aí, claro, conforme eu falei, você pode ir criando diversas carteiras, né, para vocês entenderem, só clicar aqui, tá bom? Escolher o nome, ó, aula de hoje. Aí aqui a gente pode escolher uma lista vazia, né? Então você vai montar essa lista, ou teoricamente você pode clicar aqui em a partir de lista, selecionar, e aqui você pode escolher, por exemplo, novamente, ó, vou escolher o Ibov aqui para vocês terem uma ideia, ó, selecionar, OK, aí ele monta uma lista do Ibov, tá bom? Então essa aqui, pessoal, é a grade de cotações, conforme eu disse, caso ficou com alguma dúvida nela,
comenta aí que eu vou ajudar vocês. Pessoal, a outra ferramenta que eu gosto muito é o calendário econômico. Claro, né? Se a gente está operando aqui no mercado financeiro, a gente tem que estar ligado do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo aqui. Então, através do calendário econômico, você consegue entender, né, os vários relatórios que vão ser impactados no seu dia. Então, por exemplo, você consegue acompanhar o que se vai ter relatório lá de fora, se vai ter relatório aqui dentro. E quais são esses relatórios? Índice de inflação, como esse que você tem aqui, ó, vários relatórios dos Estados Unidos, vendas de casas existentes, enfim. Vou até aumentar aqui para vocês também entenderem o que eu estou falando. E aqui a gente consegue também fazer a configuração por impacto. Pô, impacto baixo? Se eu sei que tem impacto baixo, não vai mexer na bolsa, né? Então a gente consegue entender o impacto do ativo aqui através dessas três estrelas aqui, tá bom? Então isso aqui a gente consegue filtrar por país. Claro, eu olho mais Estados Unidos e Brasil, porque a gente opera Brasil e teoricamente Estados Unidos é o que mais tem potencial da gente, né, de transformação de notícia, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa lá e transformar todo o mercado, tá bom? E aí você consegue ver, né, a data da semana atual, consegue ver da próxima semana, então você consegue acompanhar e ter uma agenda, pessoal, digamos assim, bem clara e bem já organizada aqui dentro do Profit, tá bom? Então, calendário econômico aí é a segunda ferramenta que eu recomendo para vocês. E qual que é a terceira, meus queridos? A terceira, claro, é a curva de juros, tá bom? Lembrando, tá? Calendário econômico você abre aqui, ó. Notícias, calendário econômico. E curva de juros? Eu abro aqui, ó. Cotações, curva de juros. Então eu venho aqui, meus queridos, ó. E aqui eu acompanho as curvas de juros, né, de vários vencimentos. Heitor, por que você acompanha a curva de juros? Para quem está começando a operar, você tem que entender que curva de juros é o que comanda, né, teoricamente, uma economia. Né? É ela que dita aí para onde que vai a economia, tá bom? Se para onde que vai o mercado. Então, teoricamente, se a curva de juros está aumentando, o mercado ele cai. Se a curva de juros ela cai, o mercado tende a subir. Então, você tem que sempre estar olhando a curva de juros, não só aqui, assim como de outros países. Estados Unidos recomendo bastante, tá bom? Por quê? Porque isso aí é uma proxy do que vai acontecer, né, com o mercado. Ela, teoricamente, ajuda você a entender se o mercado vai ter volatilidade, qual vai ser a tendência do mercado, enfim, pessoal, curva de juros é extremamente importante e você tem que acompanhar. E eu utilizo essa ferramenta curva de juros porque aqui, quando o mercado está aberto, a gente consegue ver, né, se a curva está abrindo, se a curva está fechando, eu consigo ver os diversos vencimentos de juros aqui, tá bom? Como que eles estão, se eles estão caindo, se eles estão subindo. E claro, para quem opera juros, né, lembrando que é um contrato bem pesado, dificilmente você vai ver uma pessoa física operando. Claro que tem, mas é bem difícil, tá bom? Aqui você consegue operar também, né, esses contratos. Claro, ter acesso aqui ao gráfico do contrato, comprar, vender e por aí vai. Essa ferramenta curva de juros, eu analiso ela basicamente assim, poucas vezes no dia, mas eu sempre gosto de dar uma olhada para entender o que está acontecendo nos principais vencimentos de curva de juros. Fechou, meus queridos? Então é isso, eu tenho essas três ferramentas aqui do meu primeiro monitor. Vou colocar para vocês agora o segundo monitor, que é o gráfico. Aguarda aí. Bom, vamos lá, meus queridos. Claro que a quarta ferramenta é o gráfico, né? Se a gente está operando aqui via Profit, você teoricamente aqui tem que usar o gráfico. Se você não quiser, você não precisa usar o gráfico, até porque tem pessoas que fazem isso, utilizam o Profit Pro como se fosse um home broker mesmo, tá bom? E dá para você fazer isso, mas a ferramenta que eu recomendo para vocês é você dar uma olhada sempre no gráfico, tá bom? Vou até colocar aqui a marca d'água, tá bom? Botão direito, a gente colocar aqui a marca d'água para vocês entenderem qual ativo que a gente está analisando, que é o IBOV, tá? E aí, meus queridos, eu não vou estar aqui falando para você de indicadores, inclusive se você quiser que eu faça um vídeo de indicadores, explicar esses aqui, ó, que eu sempre estou olhando no dia a dia, ó, estão aqui embaixo, né? Eu acho que não está dando para vocês verem aí no vídeo, tá bom? Mas eu posso fazer um vídeo para vocês aí sobre indicadores. Comenta aqui nesse vídeo se você quer um vídeo, né, para eu explicar quais indicadores que eu recomendo, quais indicadores que eu estou estudando, enfim, comenta aí se você tem esse interesse. E aí, meus queridos, gráfico é bem legal, dá para você desenhar bastante aqui em cima dele, tá bom? Para quem já tem experiência sabe que dá para usar, dá para colocar muito indicador, fazer muita coisa aqui. E para quem está chegando agora nesse mercado, saiba que essa é uma ferramenta extremamente essencial para você ter sucesso nesse mercado, tá bom? Aqui nessa barra lateral você consegue ter acesso
acesso a diversas ferramentas de desenho. Por exemplo, aqui você consegue traçar, você consegue fazer figuras gráficas, você consegue fazer setas, tá bom? E a gente pode ir desenhando no gráfico e você montando as suas estruturas. Lembrando que o gráfico sempre está em constante evolução, sempre o Profit está fazendo atualizações, então eu recomendo também você não esquecer de fazer essas atualizações, tá bom? Lembrando que eu estou aqui no simulador. Por quê? Porque eu sou analista técnico da Genial Investimentos, então eu só posso operar no simulador porque eu faço sala ao vivo todos os dias lá no canal da Genial, que inclusive recomendo vocês estarem assistindo, tá bom? Por isso eu não tenho aqui a minha conta verdadeira, porque esse Profit aqui é o meu Profit lá da Genial, então é o meu Profit profissional. Fechou, meus queridos? Então vamos lá, que eu vou colocar na terceira tela para vocês, para mostrar quais são as outras ferramentas que eu sempre estou analisando. Bom, vamos lá então, meus queridos, essa aqui é a terceira tela de ferramentas que eu estou recomendando para vocês. Pessoal, um ponto bem importante é que nessa última tela, as ferramentas que estão aqui, elas vão ser usadas de uma maneira diferente. Sempre que eu for usar uma ferramenta, eu tenho que mexer nela, colocar ela no meio da tela e arrastar, aumentar ela, para a gente estar conseguindo usar todas as funcionalidades de cada ferramenta. Vamos aqui para a tela, vamos começar com um monitor de mercado. Conforme eu falei, para a gente começar a entender, para não ficar muito pequenininho aqui, sempre que eu quero ver alguma coisa aqui, eu venho aqui e faço isso, tá bom? Lembrando, meus queridos, disponibilidade do layout aqui, se você quer deixar o monitor de mercado em uma tela livre para você, enfim, não é o intuito desse vídeo, tá bom? Não é o intuito montar um layout, o intuito é mostrar as ferramentas para você. Então vamos lá, o monitor de mercado, pessoal, é bem legal porque eu consigo identificar quais foram as empresas que mais impactaram em quem? No Ibov, tá bom? E eu consigo modificar aqui por índice, né? Eu posso colocar aqui qualquer tipo de índice aqui que ele vai modificar aqui e vai mostrar pra gente qual foi a empresa que mais impactou. Por exemplo, hoje, Petro e Vale são as que mais impactaram no Ibov. Geralmente é o que mais acontece, tá bom? Mas eu consigo ver também quais foram as coadjuvantes, digamos assim, tá bom? E eu consigo filtrar por volume, variação diária, olha que legal, como que já mudou, né? BID11 hoje teve uma alta de 13%. Consigo por variação mensal, variação semanal, desculpa, mensal, anual, por aí vai, tá bom? Volume de negócios, ó, Petro foi o maior número de negócios, Lojas Renner também, Rent 3 também, enfim, eu gosto de olhar isso aqui porque no dia a dia, ele vai mostrando pra gente qual é a empresa, tá bom, pessoal, que tá ganhando mais espaço no decorrer do pregão. Então eu gosto de ter ele na tela, principalmente até mesmo de colocar ele aqui no cantinho, né? Na verdade, dessas três ferramentas aqui, nem é que eu mais aumento para ficar vendo, tá bom? Até porque a gente consegue ver aqui no cantinho, né, ó, deixar ele assim, eu consigo ver quem que tá tomando espaço, tá bom? Então, eu gosto muito de monitor de mercado para ter aqui no canto do olho, assim, identificar quais são as empresas que tá tomando espaço. Meus queridos, agora vamos pro Times in Trades. Essa sim é uma ferramenta que sempre que eu dou uma olhadinha, tô analisando ela, eu tenho que dar uma aumentada nela, tá bom? Por quê? Pra gente entender, né, analisar todas as ferramentas do Times in Trade. É até mais fácil a gente estar analisando agora com o mercado fechado, porque vocês vão conseguir identificar melhor. Porque quando o mercado está aberto, pessoal, isso aqui é uma bagunça, né? Tá mostrando quem está comprando, quem está vendendo, então é uma bagunça e fica até difícil de explicar, tá bom? Então vamos começar aqui. O Times in Trades você consegue identificar, pessoal, né, quem está comprando de quem, tá bom? Então qual é a corretora que está comprando de corretora, qual é a corretora que está mais atuando em cima de um ativo, tá bom? Aqui a gente consegue mudar, ó. Só aqui, ó, que legal, ó, colocar aqui Vale. Até tem os nomes das empresas, então fica mais fácil para vocês entenderem. Qual a corretora que está mais atuando, qual a corretora que está mais agredindo na questão compradora, na questão vendedora, e vocês também conseguem identificar, meus queridos, para onde está indo o volume dos negócios, ou seja, quem está montando uma posição de compra, quem está montando uma posição de venda, e eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? A primeira aba que a gente tem aqui é a de negócios, ou seja, aqui mostra para gente o horário, tá bom? O valor que foi pago na ordem, tá bom? O agressor, né? Aqui não vai dar para eu abaixar até lá embaixo porque o leilão foi muito grande e outro é um ativo também muito grande. Mas aqui ele mostra quem foi o comprador e quem foi o vendedor. Então, por exemplo, a XP comprou 1.000 ações da UBS ao valor de R$ 86,71.
tá bom? E aqui ele mostra pra gente qual foi a ordem do agressor. Quando o mercado está acontecendo, mostra assim, quem foi o agressor de compra ou o agressor de venda, pra gente conseguir identificar quem tá batendo no book, né? Quem tá conseguindo mexer no preço, para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Isso aí é uma ordem agressora, tá bom? Então negócios é bem legal, principalmente aí para ações, né, que tem peso muito grande, e se tem uma ação muito pequena, você consegue identificar de cara quem que é a corretora que está fazendo preço naquela ação, e principalmente qual o valor que ela está fazendo preço, tá bom? Então esse é um ponto bem importante também. A ordem original é algo que você consegue identificar, né, um pouquinho aqui quando você tem um olhar mais clínico, mas aqui você consegue identificar também quem foi a ordem original, tá bom? Então, por exemplo, quem que colocou essa ordem primeiro, tá bom? Isso é um ponto bem importante. Aqui você consegue identificar quem são os compradores, né, do ativo no dia. Então, por exemplo, ó, quem comprou mais Vale no dia foi a XP, tá bom? Ela transacionou, ela fez mais volumes, né, de compra, tá bom? E na ponta vendedora, meus queridos, quem fez o maior volume de venda? Também tá mostrando para vocês aqui quais foram as corretoras. Olha a XP aqui novamente, tá bom? Lá ela foi a maior compradora, mas ela também foi a segunda maior vendedora em questão, tá bom, de volume, tá? E aí um ponto bem legal que eu gosto é a questão de saldo, tá bom? Mostra pra gente o saldo aqui, né, que cada corretora levou. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui para vocês entenderem, tá bom? Isso aqui é muito legal, né, para mostrar pra gente qual foi o saldo final do dia ou qual o saldo no decorrer do dia que cada empresa tá ali. E aqui a gente consegue identificar quem são as corretoras que estão montando posição, né, no ativo. Quem está comprando muito Vale, quem está montando uma posição compradora em Vale, quem está montando uma posição vendedora em Vale, por aí vai. E aqui eu gosto de ver isso porque, pessoal, isso aqui é muito massa porque é visual, né? Então a gente consegue ver a evolução. Olha que legal, ó. XP começou o dia comprando Vale, depois foi lá e comprou um monte, depois começou a vender. Vendeu e no dia virou a mão e começou a vender de novo. E olha no leilão o tanto que ela comprou. Mas olha da outra ponta, quem foi o vendedor o dia inteiro? Quem vendeu o dia inteiro, Vale? Santander. Então você que está operando, tá bom? Você consegue identificar e você consegue identificar quem foi o market maker dessa ação nesse dia, tá bom? Então você consegue identificar, né, e correr atrás desse market maker e fazer preço, conseguir tirar algum lucro disso. Então Times in Trades eu gosto bastante, porque teoricamente é uma ferramenta que você consegue identificar quem são os agressores, quem são os compradores, quem são os market makers aí, né, do ativo que você está operando, meus queridos. Lembrando, qualquer dúvida, coloca aí pra gente nos comentários que eu vou fazer o máximo para te ajudar. Fechou? Pra gente terminar, meus queridos, eu gosto muito dessa ferramenta aqui, que é a matriz de correlação, tá bom? E o que é a matriz de correlação, Heitor? Pelo amor de Deus, olha essa loucura de número aqui, tá bom? O que é isso, tá? Isso aqui, pessoal, é muito usado para você que quer fazer operações long short. O que é uma operação long short? É quando você compra, né, empresas diferentes e numa ponta você vende, numa ponta você compra. Por exemplo, você pode fazer um long short, comprar Vale e vender Petro, entendeu? Comprar Petro 3 e vender Petro 4. Você pode, isso é uma operação long short, tá? E para você usar o long short, você tem que entender de correlação, tá? O que é correlação, pessoal? Correlação positiva é quando um ativo sobe, o outro também sobe. Correlação negativa é quando um ativo sobe e o outro cai, tá? E aí, pessoal, quanto mais próximo de um, mais os ativos eles se comportam de maneira iguais. Quanto mais perto de zero ou longe de zero, né, no caso bem negativo, mais há diferença entre esses ativos. Então, por exemplo, aqui, ó, essa é uma matriz de correlação positiva, ó, entre a MER3 e LAME 4 é bem positiva, ou seja, no dia que LAME 4 estiver subindo, é bem provavelmente que a MER3 também está subindo, tá bom? Agora vamos usar um outro exemplo aqui de maneira negativa, ó. Quando Vale estiver quando o Vale estiver subindo, teoricamente, ó, PRIO pode estar caindo. Ou PECAR 3 também, ó, tá vendo? É bem legal isso aqui, ó, tá bom? E claro,
um dia pecar 3 pode estar subindo e aí teoricamente o vale está caindo. Matriz de correlação, meus queridos, é usado para você fazer long short e para você entender as correlações da empresa, e também é um ponto bem importante para você que tem carteira, porque você consegue vir aqui, ó, colocar o seu portfólio, colocar aqui a minha carteira, tá vendo? Aqui eu consigo colocar minha carteira, mas eu não posso fazer isso, tá bom? E por que você consegue usar essa ferramenta para você que tem uma carteira? Porque às vezes você acha que você está muito diversificado. Você fala assim, pô, comprei Vale, comprei Elet3, comprei YouTube, comprei Taesa, comprei várias empresas. Aí você acha que você está diversificado, mas você está diversificado em setor, tá bom? E você não está diversificado em estatística, você não está diversificado em correlação. E aí quando você abre sua carteira, ela está inteira azulzinha, inteira assim, ó. Ou seja, você não está diversificando de uma maneira correta, entendeu? Porque você tem que olhar a correlação das empresas. E aí, num dia que uma for cair, todas vão cair. Claro que pode ter um evento específico, né? Por exemplo, um fato relevante, algo do tipo, e aí isso dá uma distorcida. Isso aqui, pessoal, correlação é estatística. Então ele mostra na história dos ativos, né? Quando o ativo subiu, o outro caiu. Claro, pode ter um dia ou outro que às vezes você tem, vamos supor aqui, ó, por exemplo, a MER3 e Lame 4. Às vezes, vou até usar outro que eu já usei esse, né? Então vamos ver esse aqui, ó. Vamos usar um outro aqui. Aqui, ó, Magalu e a MER3 são empresas diferentes, tá bom? Então, matriz de correlação até não muito positiva, mas positiva, mas às vezes tem um dia que Magalu está despencando e a MER3 está subindo. O que aconteceu? Provavelmente foi um fato relevante, alguma notícia, algo do tipo. Num dia normal, o mercado e a matriz de correlação está mostrando que as duas tendem a subir. Às vezes uma pode subir 1%, a outra 2%, por aí vai, tá bom, meus queridos? Mas usem e abusem da matriz de correlação para você entender se você tem uma carteira diversificada, se você não tem, tá bom? Quais ativos você achou que tinha correlação, que agora você sabe que não tem, tá bom? E aí, claro, tá? O ideal é você ter uma carteira mais ou menos parecida com o Ibov, que tem alguns vermelhinhos, que tem alguns números aqui que são abaixo, né? Não estão nem perto de 1, estão mais próximos de 0 do que de 1, mas também você tem algumas correlações positivas, correlações negativas, ou seja, resumindo, meus queridos, tem uma carteira onde você consegue identificar, você olhar para a tela e você falar assim, pô, tá legal aqui, eu tô vendo que tá diversificada, entendeu? Não tá tudo vermelho, né? Não tá tudo azul, mas você vê que tem um pouquinho de vermelho, tem um pouquinho de azul, então eu recomendo muito vocês usarem matriz de correlação. Fechou? Então é isso, meus queridos, passei para vocês aí 7 ferramentas para vocês estarem trabalhando no seu dia a dia operacional. Caso ficou com alguma dúvida em alguma ferramenta específica, deixa nos comentários que eu vou fazer o máximo para ajudar vocês. Lembrando, meus queridos, o intuito não é mostrar aqui para vocês um layout, é mostrar uma ferramenta, como ela funciona, tá bom? Por isso é importante vocês estudarem cada uma delas mais a fundo, deixem as dúvidas aqui que eu vou fazer o máximo. Tamo junto, meus queridos, até a próxima e valeu!